Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe aqui mais uma partida aí da final do Campeonato Russo, da super final do Campeonato Russo 2020 que tá tendo. E a gente tem de brancas aqui o Maxim Matlakov contra o Vladimir Fedosiv. Muita gente perguntou como é que faz para acompanhar esse torneio e tal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, alguns links úteis, tá bom? O link do Chess Bomb que dá para acompanhar, o link da transmissão russa também que dá para ver ao vivo e tudo mais para quem quiser ver, tá bom? Vamos dar uma olhada então nesse vídeo, Maxim Matlakov contra Vladimir Fedosiv. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza? Então vamos lá para a partida. O Matlakov abre aqui com E4, peão do rei, temos E5 pelo Fedosiv, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui D4, o jogo escocês, aí a abertura escocesa, né? Então, a turma tá fugindo da Ruy Lopes, né? Tá evitando um pouquinho jogar aquela Ruy Lopes que seria com o bispo B5, né? Acho que a turma cansou um pouco de jogar isso aí. Tava todo mundo jogando isso daí em 2018, 2019. 2020 a turma tá indo pro abertura escocesa, tá indo pro abertura italiana, que é aqui com o bispo C4, tá jogando outras coisas, né? É legal, é bom isso, é bom dar uma movimentada aí. Então aqui D4, abertura escocesa E por D4, aqui bispo C4 não foi jogado, mas vai para o gambito escocês, que também é uma abertura bastante interessante. As brancas entregam um peão e partem para o ataque, tem ideias até de jogar C3, dama B3, enfim, tentar atacar lá em F7. Mas na partida seguiu com cavalo por D4, bispo C5 atacando o cavalo, cavalo B3 contra-atacando agora o bispo, bispo B4, cheque C3, o bispo está atacado, o bispo volta lá para E7 e agora bispo em F4 aqui pelo Matlakov. D6 pelo Fedosiv, simplesmente abrindo o caminho aqui para o bispo de casas claras, segurando também aqui casa de C5 para o cavalo não ir no futuro. A partida seguiu com cavalo de 1 em D2, bispo G5 propondo aí a troca dos bispos de casas escuras, bispo G3 evitando. E agora cavalo de G em E7 e o Matlakov já começa a atacar aqui o Fedosiv com F4. Temos bispo em H6 e agora dama em F3, trazendo mais um apoio aqui para o peão de F4. Notem a importância do peão aqui em C3, evitando a entrada do cavalo em D4, o cavalo em B3 também segurando essa casa. A partida seguiu com roque e agora bispo em F2, manobrando aí o bispo. F5, temos E por F5, cavalo por F5 e uma posição bastante complexa, bastante difícil aqui já, né? Aqui é questão de gosto, se você tem um estilo que prefere jogar de brancas ou de negras aqui, né? Eu não gosto muito da posição das brancas aqui, eu não gosto desse avanço aí já com F4, as peças aí das negras entrando, uma coluna F semi-aberta aqui para as negras, né? Então, mas vai de gosto, né? E aqui o Matlakov, ainda, além de tudo, faz aqui o grande rock, né? Então é um estilo mais de quem assume muitos riscos, né? Aqui o Matlakov, assumindo todos os riscos, colocando o rei aí, ainda não tão seguro, né? Faz aí o grande rock. A partida segue com rei H8 aqui pelo Fedosiv, um lance importante aqui, ó, o chamado lance profilático, né? Colocando o rei aqui fora dessa diagonal, onde podem haver cheques e tudo mais. Coloca o rei mais protegido aí. E o Matlakov segue então para agressão aí, segue expandindo com H4, né? Já que ele deu grande roque, é isso. Agora ele tem que atacar aqui na ala do rei, né? Agora aqui o peão muito bem protegido. Cavalo de F em E7. E agora G3, simplesmente solidificando aí essa estrutura de peões, protegendo F4, né? Que já estava atacado aqui duas vezes. Cavalo em E5, olha que legal esse cavalo aí do Fedosiv atacando a dama, o peão não pode capturar, senão tá caindo aqui a dama. Dama G2 e o Fedosiv continua não tirando o cavalo daí, segue com o bispo D7, esse lance é muito legal, né? Deixando aí o cavalo, você fala, como assim bispo D7? Mas ele tá de olho aqui em bispo C6, né? O lance jogado aqui foi torre G1, já tirando a torre aqui dessa diagonal, mas se aqui o Matlakov tivesse capturado o cavalo, seguiria aqui com o bispo C6, dama ou em H2 ou em G1, protegendo aqui a torre, tanto faz, bispo por H1, e aí se dama por H1, aqui as pretas seguiriam com torre por F2, isso aqui é legal, né?
Ah, mas aí não precisa fazer dama por H1 aqui. Pode fazer peão por peão. Vamos complicar aí essa história, né? Tá bom. Aí depois de dama, então por D6, poderia seguir com bispo C5. Aqui realmente a coisa fica complicada, né? Mas aí teríamos bispo por D2 cheque, dama por D2, dama por D2 cheque, né? Aqui a torre para que a torre continue protegendo o bispo, então cavalo por D2, né? E agora a torre de F em E8 simplesmente protegendo aí o cavalo, e as pretas estariam aí com uma posição melhor, né? Então bastante complexa já essa posição quando o Fedossev joga aqui o bispo D7, é porque ele já calculou bastante aí, já viu tudo isso. Então muito bonito, né? Partidas pensadas aqui com 1h30 para cada jogador, mais acréscimo por lance e tal. Aqui costumam sair coisas bem bonitas, né? E ainda mais no final do campeonato russo, né? Aqui é só coisa boa. Torre G1, então foi jogado tirando a torre da mesma coluna da diagonal aqui de Casas Claras. E agora bispo C6 atacando a dama. Não tem problema que esse cavalo tá atacado, eu tô ganhando vários tempos aqui, né? Agora atacando aqui a dama em G2. A dama vai para segurança em H3 e agora sim tira o cavalo, né? Nada disso, dama em E8 aqui pelo Fedossev. O peão agora não é bem um sacrifício, né? Aliás, nunca foi, né? Porque o ponto todo é que tá caindo agora o bispo lá em F2. Então a partida seguiu aqui com o bispo em E2, simplesmente evitando agora a entrada da dama aqui em H5. E agora cavalo D5. O Fedossev continua não se preocupando com o cavalo, continua existindo a possibilidade de capturar o bispo. E então ele vai melhorando a posição aí das suas peças. Torre de G em E1, colocando uma proteção nesse bispo que estava solto aqui em E2. E agora dama G6, olha só, cortando aqui o rei. O problema dessa estratégia do Matlakov, né? Um dos problemas é esse, né? Agora vai ter que lidar com essa situação, né, toda. Porque o rei está cortado aqui da posição e está existindo ataque. As peças estão chegando, né? A partida seguiu com o bispo D4 e agora uma ideia muito interessante aqui do Matlakov. Ele poderia jogar aqui um lance como cavalo D3, que seria bastante interessante, forçando aqui a captura e tudo mais. Mas Fedossev vai para um lance mais forte aqui. Bispo por F4, sacrificando aí o bispo por 2 peões. G por F4, cavalo por F4. E essa posição é muito interessante. A dama está atacada, mas é uma posição... longe de ser uma posição simples aqui. É claro que se a dama agora se movimentar daí, por exemplo, dama em E3, tá vindo o cavalo de F aqui em D3 com uma posição aí vencedora para as negras, né? Bispo por D3, cavalo por D3 e aqui acaba o jogo, né? Vai ter que sacrificar a dama aqui, porque qualquer outro lance de rei tá vindo levando cheque descoberto e vai perder o jogo na sequência, né? Então essa sequência é sensacional. Será que as brancas têm saída aqui? O Matlakov encontra um recurso nessa posição, pessoal. Essa turma é demais, né? Então aqui agora H5, atacando aí a dama do Fedossev. A pessoa tem que calcular tudo isso, imagina, né? Agora a dama aqui em G5 e dama em E3 aqui. Então continua tomando conta aí da casa de D3, brigando aqui pela casa de D3. Só que esse lance agora é o seguinte, né? Se o cavalo vem aqui dar o cheque, o bispo toma... E a torre está protegendo aqui a dama e existe a troca de damas no ar, né? Então não tem mais aquelas sequências de cheque descoberto, né? E tudo. Então H5, aqui voltando um pouco mais, só para explicar um pouco mais, né? H5 tira a dama dessa diagonal, né? Então não vai mais existir aquele tema todo do cavalo dando cheque, colocando o rei numa casa clara e tudo mais. Então é sensacional, é o único recurso possível aí da posição. Dama G5 e agora dama em E3, né? E aí tudo bem, agora eu posso, se o cavalo der cheque, eu posso tomar e depois tirar o rei, né? Aqui a partida seguiu com torre de A em E8 pelo Fedossev, bispo em F1, e agora um lance cavalo G4 atacando aqui a dama, abrindo todo um tipo de ataque aqui. A dama vai para segurança em G1. Olha as peças aí do Matlakov, todas recuadas aí. E agora bispo em F3, atacando a torre. A H6 tentando aqui fazer um ataque aqui. A grande ameaça de H aqui por G7, né? O peão aqui está cravado. H para o G7 segue capturando a torre na sequência. Posição perigosa. Dama por H6 e agora torre por E8. Torre por E8. E aqui... a posição é complicada, né? A posição é difícil de achar um lance aqui para as brancas.
né? Aqui a partida seguiu com bispo B5, bispo por D1, cheque capturando a torre, dama por D1 e agora C6. E a gente tem aí essa situação, né, onde as brancas têm as 4 peças menores, aí as pretas têm apenas 2, né? As pretas têm uma torre, mas o ponto todo é que as pretas têm um par de peões passados. Isso depois de uma troca de damas aí, ou enfim, depois de alguma sequência aí que possibilite, né, o avanço desses peões, traz muita força para as negras. E o ponto todo agora também que está acontecendo aqui nessa posição é que as pretas estão ameaçando o tempo todo jogarem aqui a torre em E1. Né? Aqui o problema é o seguinte, o bispo tem que ficar segurando a casa de D3. Por quê? Se as pretas jogam torre em E1, a dama captura a torre e o cavalo vem para D3 dando cheque aqui e capturando a dama na sequência. Então o bispo tem que continuar cobrindo a casa de D3. Olha que loucura. Bispo em F1 foi jogado e agora cavalo em H2. Né? A ideia toda é essa, tentar capturar o bispo e jogar a torre 1 na sequência. É difícil demais de defender isso, na verdade não tem mais muito jeito. Bispo C4 tentando manter o bispo no jogo. B5, bispo em F7, mas aí sim, finalmente o lance de arremate. Torre em E1, e nessa posição aí o Matlakov abandona aí a partida. Que sensacional essa vitória do Fedosiv, que sensacional. Aqui abandonou porque já era, né? Não dá para salvar a dama. Dama por E1, tá vindo o cavalo aqui. D3 cheque, rei D1, cavalo por E1, rei aqui por E1 e C5 talvez, né? Seria possivelmente aí uma boa continuação aí para as negras, né? Poxa, Rafael, mas dá para jogar isso aí, vai. Tem 3 peças menores aqui por uma dama, né? Se a gente for fazer essa contabilidade, 3 peças menores por uma dama dá para jogar, né? Mas o ponto todo é o rei exposto aqui no centro e principalmente o par de bispos, o par de peões passados e conectados aí das negras, né? Então aqui vai ter que tirar o bispo daí, por exemplo, tá vindo dama H4, rei E2, dama E7, né? Então já tá caindo o bispo, o rei no centro, né? Problema, rei D3 aqui, dama por F7, ou até cavalo G4 também é forte. Mas vamos no simples, dama por F7, né? Tá caindo agora aqui o cavalo, bispo por H2, só que agora tem C4, né? Então aqui as pretas têm uma posição realmente muito forte e vencedora, né? Por tudo isso, é muito peão a mais, é rei no centro, rei exposto, e depois esses peões aqui com certeza vão brilhar, os peões passados e conectados, né? Então por isso aqui que depois de torre 1 simplesmente o Matlakov abandonou a partida, né? Sensacional, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e olha só, 98% de precisão para o Fedosiv, 89,9% de precisão para o Matlakov, errou um pouco mais, né? O Fedosiv também cometeu seus erros, né? Aqui ele já estava ganho e acabou escorregando, permitindo aqui ao Matlakov equilibrar, mas em algum momento o Matlakov foi errando de novo, né? E aí o Fedosiv ficou melhor. Vamos entender isso daí no tabuleiro, o que aconteceu, né? Aqui o primeiro ponto, olha só, que o problema foi aquele cavalo G4, eu acho que equilibrou ali. Vamos voltar ali, deixa eu encontrar aqui, ó, bispo F1. Aqui o Fedosiv jogou o cavalo G4, né? Ele tinha melhor aqui, ele tinha, por isso que o computador não gosta tanto aí desse lance, né? Dá como um erro. Ele tinha aqui cavalo de E em D3 com cheque, né? Então aqui depois de bispo por D3, torre por E3 capturando a dama e aí torre por E3 aqui pelas brancas. Eu acho, com certeza o Fedosiv viu essa linha aí. Ele não quis jogar isso, o ponto todo foi esse, né? O computador prefere essa linha, mas o Fedosiv conscientemente não quis jogar. É muito difícil que ele não tenha enxergado essa continuação tão natural, né? Mas aqui ele preferiu não jogar, porque realmente as brancas aí ficam com bastante material, né? As 4 peças menores, as 2 torres, né? Contra 2 peças menores e uma torre, então praticamente uma torre e 2 peças menores por uma dama, né? É bastante coisa. Agora, o computador gosta disso porque ele calcula aqui milhões de lances e tal e vê que as pretas se seguram aí, mesmo com tudo isso, né? Então, mas é uma questão de escolha, né? O Fedosiv preferiu jogar aí dessa forma, né? E aonde é que então depois o Matlakov perdeu a mão? Bom, aqui foi jogando, aqui a posição realmente foi ficando difícil, né? E aqui bispo C4 foi jogado. Aqui a grande ameaça, né, das negras, realmente qualquer lance, vamos supor, se tivesse jogado A4, a grande ameaça é cavalo por F1, dama por F1 e torre 1, né? Aqui com uma sequência vencedora aqui para as negras, né? Então é muito difícil já de evitar. Quando chegou nessa posição,
né, já fica difícil aí de segurar, né? Mas aqui, olha só, as brancas tinham um recurso interessante, tá? Aqui o grande erro aqui foi o seguinte, ó, depois de bispo B5, cadê aqui, ó? Aliás, depois de C6, o grande erro foi jogar bispo em F1, tá? Foi aqui que o Matlakov perdeu a mão, né? Ele tinha ainda a dama por G4 aqui, deixando o bispo, né? E a gente teria uma troca aí, C por B5, bispo por A7, e o jogo vai embora, né? Então faltou isso por Matlakov aí, essa linha aqui ela garante jogo para os dois lados. E tinha uma outra linha bastante interessante também que eu quero mencionar, nessa posição o bispo B5 foi um ótimo lance, né? Jogou com o bispo B5 e tudo mais. Mas aqui as brancas têm uma linha maluca aqui com bispo por G7, né? Aqui se dama por G7 está vindo o cavalo por F3, né? Então a ideia é essa, né? Desviar a dama aqui dessa diagonal. E se rei por G7 estaria vindo o cavalo D4 agora. Que linha maluca, né? Atacando o bispo, o cavalo fica cravado. Aqui depois de bispo por D1, por exemplo, teria cavalo em F5, né? Muito maluca essa linha, mas tinha isso aí, né? Doideira, né? Cavalo por H6. Aqui torre E1 ainda as pretas teriam, né? Ficaria uma partida muito arriscada, né? Para os dois lados. Aí dama G3, torre por F1, por exemplo. E aí as brancas teriam que jogar rei B1 aqui, seria o único lance aqui. Aqui é muita loucura, né? Rei B1, torre H1, não dá para entender muita coisa, né? Nessas linhas muito táticas assim, mas seria mais ou menos por aí a coisa. Rei C2, bispo D1, e aqui rei D3, torre H3, né? Rei E4, cavalo por H6. Isso aqui tem chances para os dois lados, né? Muito maluco tudo isso aqui. Mas existia isso na posição, né? Teria que calcular, realmente teria que ter muito tempo para calcular tudo isso aqui. Dá até para jogar cavalo G4, ó. Deixar o bispo aqui por conta do duplo depois, né? Então aqui poderia seguir com rei F4, torre F5, umas maluquices aí, não vale a pena continuar essa análise, né? Eu acho que aqui bispo por G7 está muito fora, né, do cálculo humano, né? Mas realmente bispo B5 foi a ideia certa, então, né? A gente pode dizer que essa foi a ideia certa, bispo por D1, dama por D1 e C6. O problema foi a volta do bispo para F1, porque levou a chapuletada aí com cavalo H2, dama por G4, seguraria aí bem a situação, né? E aí teria chances aí para os dois lados. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida incrível aí entre esses dois jogadores, Matlakov e Fedosiv, fazendo bonito aí, né? Nessa super final do Campeonato Russo 2020. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí do vídeo, lembra de deixar o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!